Agora sim. Olá, meu querido amigo, minha querida amiga. Iniciamos os evangelhos com o dia de hoje, não é? 30 dias com a Bíblia na mão. E olha que é uma correria aqui hoje, viu? Tantas atividades e o padre iniciando no evangelho de Mateus e de Marcos. Vamos olhar para esta realidade bonita de uma promessa, de uma profecia que se cumpre. E aí é interessante que nós temos 4 evangelistas que vão falar do verbo que se faz carne. Primeiramente Mateus, e ele começa com a genealogia de Jesus, que remonta ao Antigo Testamento. Ora, fechamos o Novo Testamento com os profetas. Porém, Mateus, ele quer fazer esta ponte. Mateus são 28 capítulos e ele quer fazer essa ponte para dizer que, de fato, Jesus ele tem as suas raízes no tempo lá do Antigo Testamento. E é importante que todos nós tenhamos presente que Mateus ele escreve para uma comunidade de cristãos vindas do judaísmo. Uma comunidade de cristãos que vieram do judaísmo. Então, ele mostra que o Jesus que ele apresenta é o Jesus que está cumprindo aquilo que os profetas, de uma certa forma, anunciaram. Por esta razão é que nós vamos encontrar nesses 28 capítulos do Evangelho de Mateus várias citações, muitas citações do Antigo Testamento, porque ele quer mostrar que Jesus é aquele que veio cumprir o que foi anunciado desde Moisés, ou seja, desde Abraão até o último profeta. Cumpriu-se a promessa. E quem é Jesus para Mateus? O Deus conosco, o Emanuel. Desde o início dotado de poder e de força e de poder. Este Jesus, não é que Mateus anuncia para nós, e eu quero ir lá para o último capítulo do Evangelho de Mateus, para termos esta ciência e ao mesmo tempo conclusão. Belíssima. Você é convidado, claro, a ler os Evangelhos, e nós o lemos no ano A. Todo o Evangelho de Mateus no ano A. Ano A, ano B, ano C. Então nós estamos no ano C, lendo o Evangelho de Lucas. O ano que vem, ao longo de todos os domingos do ano que vem, nós estaremos lendo o Evangelho de Mateus. E quem é Jesus para o evangelista Mateus? Interessante. Capítulo 28, versículo 20. É o Filho de Deus e que quer que todos nós sejamos capazes de fazer discípulos, batizando-os, consagrando-os ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E ao mesmo tempo ensinar tudo aquilo que está presente nos 27 outros capítulos do Evangelho de Mateus. E o Filho de Deus, Jesus, o Cristo Senhor, o Emanuel, estará conosco todos os dias. Eis que eu estarei convosco até o fim do mundo. Uma outra questão belíssima que gostaria que tivéssemos presente no Evangelho de Mateus, é preciso tê-la sempre viva na memória. Capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Tenhamos presente que, na verdade, o 5, 6 e o 7 é como que se fosse o coração, o cerne do Evangelho de Mateus. A partir das bem-aventuranças, a
partir das bem-aventuranças, nós somos chamados e chamadas a praticar toda a justiça. Não nos esqueçamos. E a prática da justiça, como é que ela vai se proceder? Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada em vosso colo. Tudo aquilo que você quer que os outros lhe façam, fazei você aos outros. Essa é a prática da justiça. Então, querido, querida, compreender que este belo evangelho, escrito por Mateus, pelos anos 80 depois de Cristo, quer que todos nós sejamos praticantes da justiça. Ele estava dizendo ainda há pouco, ora, eu desejo mal para os outros, então o mal virá dobrado para você. Eu desejo o bem para os outros, que maravilha, você sempre será portador do bem. Por quê? Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no teu colo. Tudo aquilo que você deseja para os outros, voltará para você em dobro. Vou desejar a você o bem, a alegria, o amor e a bondade. Depois de Mateus, nós vamos encontrar qual evangelista? Marcos. E é o evangelho, por assim dizer, mais curto que nós vamos encontrar aqui entre os evangelistas. Marcos tem quantos capítulos mesmo? Na minha cola, 16 capítulos. E Marcos escreve o seu evangelho para cristãos convertidos de língua grega, a quem é preciso explicar termos e costumes judaicos. Então, se você abrir o evangelho de Marcos, você vai entender e compreender. Escreveu o evangelho para judeus convertidos, cristãos convertidos de língua grega, a quem é preciso explicar termos, não é? Do judaísmo. E já no início do evangelho de Marcos, o que nós vamos encontrar? Não vamos encontrar aquela genealogia encontrada no livro de Mateus. Ele já vai direto ao assunto. Começo da boa notícia de Jesus Cristo, Filho de Deus, tal como está escrito na profecia de Isaías. Então ele vai direto ao ponto. E por essa razão é o evangelho do catequista, é o evangelho de quem quer aprender, ou do catequizando, de quem quer aprender de forma abreviada quem é Jesus, o Filho de Deus. E aí é interessante no evangelho de Marcos, até os demônios vão dizer, nós te conhecemos, nós sabemos quem tu és o Filho de Deus. Dado interessante. E aí este exercício também já se encontra no primeiro capítulo do Evangelho de Marcos, 1:21. Quando eles entram em Cafarnaum, lá eles vão encontrar já um endemoniado. E aí, viestes para nos destruir? O que tens a ver conosco, Jesus de Nazaré? Reconhecem o Filho de Deus. E até o final do Evangelho, nós vamos ver aqueles e aquelas que são opositores de Jesus, o reconhecendo como sendo o Filho de Deus. Quando Jesus morre na cruz, aquele homem que estava lá de pé e que seguramente havia feito o coração de Jesus ser, não é, transpassado, verdadeiramente um soldado, verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. Então é a boa notícia para toda a humanidade. Quem é Jesus? O Filho de Deus. Esta imagem bonita nós iremos encontrá-la no Evangelho de Marcos. Até amanhã nós iremos olhar para mais 2 outros evangelistas, Lucas e João. E assim, não é? Nós vamos de passo a passo compreendendo e aprendendo toda a Sagrada Escritura. Que Deus me abençoe e abençoe também a você, para que nós sejamos capazes de colocar em prática o aprendizado que nós estamos tendo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.
Um beijo, um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Amém? (20 minutos?